Se eu pudesse escolher alguma coisa para fazer da vida dentre qualquer coisa, eu seria anfitrião. Receber bem, gente do bem. Boa conversa, bom vinho, boa comida. 2 coisas me apaixonam. Cuidar e conversar. Receber é cuidado. Conversar é troca, é evolução. E por isso que a gente fez essa casa baseada na cozinha. O pilar inicial da casa foi a cozinha e a casa ela foi construída em torno dela. Pois é, aqui a gente brinca, a gente conversa, a gente recebe, a gente até cozinha. Na verdade, você cozinha. Eu não. Cozinha. E cozinha de verdade, tá? E para trazer todos vocês para dentro dessa cozinha, para dentro dessa conversa, a gente criou um programa que vai ao ar semanalmente para receber vocês. Os nossos recebidos. Se achegue. Falando em recebidos, nada melhor do que recebermos as principais sócias dessa cozinha, nossas irmãs Letícia e Aline. Aline, minha irmã médica, mãe, minha amiga e Porto Seguro. Letícia, minha irmã médica, mãe, minha amiga e o meu lugar de cuidado. E aí, pensando em recebidos em presente, a gente ficou com uma dúvida, assim, a gente estava pensando e queríamos saber de vocês. O que vocês, hoje em dia, na vida adulta, se presentearam de alguma coisa que vocês não receberam de quando vocês eram crianças? Eu penso muito em viagem, né? Eu gosto de viajar e na infância eu lembro de fazer pequenas viagens, assim, de carro, com a família. Bom. E hoje eu me permito ir mais longe, né? Então, uma viagem para outro continente, para outro país, com outra língua. Então, isso é algo prazeroso para mim, que eu não tive na infância e que eu posso proporcionar aos meus filhos. E viagem é tão importante. Eu tenho uma memória de uma viagem que nós fizemos de escuna, alguma coisa, uma memória bem remota, de que eu lembro de que não tinha sido tão legal, mas eu lembro de ter uma relação afetiva com essa memória. Então, assim, viajar é sempre bom. Sempre bom, né? Fica na mente, né? Fica na mente, fica na mente. E você, Lelê? Então, eu não consigo te materializar, né, um presente em si, mas eu acho que são esses momentos que realmente ficam na memória. Eu lembro que a gente, quando era criança, a gente ia pra Vitória, né, que era a capital, e a gente ficava, gente, vamos pra Vitória, a gente precisa ir pro shopping. Ir pro shopping, né, sempre remetia viagem pra capital e McDonald's, né, tinha que ter Eu comer tô lembrando fast disso, food, né? Então hoje, gente, assim... comer um fast food era uma aventura para uma criança que era do interior e que conseguia ir para a capital. Exatamente, a gente contava as horas, né? Arrumava roupa, a gente vai pra Vitória, a gente vai no shopping, a gente vai comer no fast food. Então, assim, os momentos hoje que eu tento criar com os meus filhos são esses momentos de a gente poder sair, frequentar outros lugares que não tinham horas específicas e assim, que duravam meses pra gente poder frequentar. Então assim, pra gente ir ao shopping, durava, sei lá, às vezes 6 meses pra gente conseguir ir ao shopping. Entendeu? Então Olha hoje... que boazinha que ela é, 6 meses. 6 meses. Há 2 anos sem a shopping nenhum. Mas assim, Então hoje, às vezes, eu tô no shopping, meu filho, mãe, eu quero comer um fast food, eu quero comer tomar um milkshake. E eu falo, não, filho, pode tomar, pode comer. Então, assim, é prazeroso. Eu sei que não é alimentação para aquele dia, porém, dar essa liberdade. Então, ter essa liberdade enquanto adulto e proporcionar, né, certos momentos ali em família e momentos que a gente, às vezes, tinha que contar muito tempo para poder vivenciar, eu acho que isso é um presente. Desde criança eu quis ter uma casa, assim. Eu sou a pessoa da casa. E é legal quando você encontra um par que fala casa. E aí parece... Escada de madeira. Escada de madeira. E aí é isso, a gente vai se presenteando nas possibilidades e vai sempre lembrando com muito afeto, com muito cuidado dos presentes que nós recebemos e de tudo que a gente foi construindo com as nossas famílias, né? Mas assim, falando em família, nem tudo são flores, né? Eu acho que, além de uma herança genética, existe uma herança de comportamento que a gente herda dos nossos pais e que quando a gente coloca numa dinâmica de uma nova família se formando... A Letícia herdou tudo. Tudo É, de ruim. só eu. Eu acho que não é o momento. Vamos dar essa parte, depois a gente lava a roupa suja. Parece até bonito, gente. Então... Na parte boa, você
Exatamente. Quando a gente pensa em herança, além da herança genética, existe uma herança de comportamento. E o que vocês acham de pontos positivos e negativos que vocês receberam de herança comportamental dos nossos pais? Nossa. Eu acho que, assim, fazendo uma retrospectiva, né, que a gente está buscando desde lá de trás, as lembranças que eu tenho, por exemplo, minha mãe trabalhando muito, assim, ela sempre trabalhou muito. E até a gente identificar o motivo disso, que era em prol da família, né, para proporcionar o melhor, a gente só tinha aquela visão de pai e mãe, às vezes ausente, no momento que a gente queria que estivesse presente. E que isso é um ponto positivo em termos de você querer proporcionar o melhor. E ao mesmo tempo negativo, porque para você proporcionar o melhor, você tem que estar ausente em certas situações, né? Então, eu brinco que a gente não tem pai rico nem mãe rica, infelizmente, mas felizmente também, porque a gente herdou essa característica, né? De trabalhar, é o que temos. É o que temos. Mas assim, a gente herdou essa vontade, né? A gente não nega trabalho, a gente trabalha, a gente vai atrás, a gente, né, busca o melhor pra gente e pros nossos, né? Se isso vai ser bom, se os nossos vão reconhecer isso como uma virtude, como a gente reconhece, ótimo. Mas isso é terapia, você não tem a ver com isso. Né? Terapia daqui a 10 anos, 20 anos. Terapia vai fazer, independente de qualquer situação, a terapia vai vir, eu tenho uma teoria que a gente fica tentando corrigir coisas para não levar os nossos filhos para terapia, eles vão levar para terapia as coisas que a gente está tentando corrigir. Exatamente, né? Exatamente. É isso. Então é isso, mas assim, a gente aprende, né, e erra e vai modificando e assim vai. Então naquele momento eu achava que era um erro, hoje eu vi que era um acerto. E é um ciclo, né? E esse ciclo a gente continua, mas lembrando que a gente não pode sempre romantizar, né? Então assim, a gente romantiza muito o trabalho, o esforço, né, aquela luta, aquele sofrimento, né? Mas deixando a romantização de lado, mas também valorizando, né, o ponto positivo disso, né, de exemplo, né, da pessoa tentar fazer o melhor para, mesmo que isso penalize ela de alguma forma, né, algum sofrimento, mas a gente tem que ver a importância disso também, né? E você, Nina? Eu penso assim, mais no meu convívio com os meus filhos. E que eu sempre pensei, quando eu for mãe eu não vou agir dessa maneira, eu não vou falar assim com meus filhos, eu não vou cobrar tanto deles. E eu hoje sou exatamente aquilo que minha mãe era comigo. Então, aqui também, tá? Aqui também. Tudo aquilo que eu reclamava. De vez em quando eu tenho umas crises aqui, ô Jacira! Tudo aquilo que eu reclamava, eu falei, meu Deus, por que minha mãe faz assim comigo? Por que ela não me ouve? Porque eu hoje repito as mesmas frases, a entonação, os gestos. E quando eu faço isso, eu falo, meu Deus, eu sou a minha mãe. Eu me tornei a minha mãe. E eu perdi até ranço do seu marido. Tá? Perdi. Agora que eu materializei o negócio, eu perdi o ranço. Compreendendo melhor. Consegue. Então, assim, a parte boa que eu vejo da herança dos meus pais conosco, né, e que eu faço com os meus filhos também, essa questão da disciplina, né, da autodisciplina, de você, já que você quer algo, você vai em busca, você se programa para isso, né, você se planeja para isso. E a parte ruim é que, infelizmente, a gente ainda se cobra muito. Né? Eu me cobro muito e eu cobro muito deles, eu tenho uma expectativa muito alta em relação aos meus filhos. Você acha? Eu tô fazendo um croque em você por causa dos seus filhos, tá? Então, achar esse equilíbrio, até que ponto isso é um incentivo e não é uma sobrecarga. Sim. E também não deixar muito frouxo, porque precisa ter uma ordem, uma rotina. Eu não acho que a rotina seja de todo ruim. Eu acho que eu estou nessa luta aí para achar esse ponto de equilíbrio, para não estressar, não levar para terapia, mas vão fazer terapia, vão falar sobre isso, vão falar sobre mim. Eu gosto poucas vezes. Você falou de uma coisa muito interessante, assim. Se eu puder falar de um ponto muito positivo que eu acho que a gente trouxe da nossa família, foi o quanto nossos pais são prestativos. Então, assim, escutar alguém pedindo alguma coisa, eu nunca digo não. Porque eu entendo o quanto eu me orgulhava de quando a gente tinha um feedback de uma resposta de outra pessoa, falou assim, não, sua mãe me ajudou em tal momento, seu pai me ajudou em tal momento. E eu acho que essa gentileza, isso gira.
Isso é importante. Então, pensando nessas dinâmicas familiares, e a gente vai falar muito da nossa família, porque existem vários formatos e relações familiares, mas dentro da nossa família, uma coisa que é importante da gente saber: irmãos, pais, somos parentes ou somos família? Qual é a importância dessa relação familiar que a gente vem construindo, pensando numa aldeia para construir, para conduzir a vida de uma criança? Então, eu acho difícil da gente definir, sabe? Porque você dizer para um pai ou para uma mãe que não, você agora na minha família é um parente, né? Você se desvincular esse ponto é cortar um elo muito grande, sabe? É a visão que eu tenho. Porém, eu acho que pela minha vivência, né? Eu sinto irmão, pai, como família, como porto seguro, talvez porque eu seja a irmã mais nova, né? Então eu sempre tenho um apoio maior e eu sei que nem toda família vive essa realidade de apoio, né? De segurança, né? Pelo contrário, às vezes aquela família é o contrário, não é a segurança, é a insegurança do outro. Mas eu não consigo desvincular enquanto família, assim. Eu acho que irmão, sim, é minha família, nunca vai deixar de ser a minha família. Porém, a gente aqui criou-se outras famílias, né? Aqui tem de 2 famílias se transformaram em 4 famílias e assim sucessivamente. Então, e a aldeia ela é importante para te dar esse porto seguro, para ser o seu suporte. Tipo, deu tudo errado na sua vida, para onde eu volto? Hoje eu tenho segurança que eu consigo voltar para minha família, né? Eu tenho meu irmão, que é o meu porto seguro, como ele falou desde o início, né? Então, assim, eu acho que essa aldeia é importante para isso, para te dar uma segurança, para te dar força, para seguir, para você ser aquela referência, assim, é a visão que eu tenho, né? Mas sim, incrível. Não sei se não, concordo, tem essa da mesma forma. Eu penso de forma semelhante. Para mim, não é parente, é família. A gente vai agregando a família cada vez maior. Eu tenho na minha lembrança, assim, de aniversários e festas de comemoração na casa da minha avó e eram, sei lá, 9 tios com seus companheiros e mais primos, todo mundo. Então, para mim, os meus pais, eles fazem parte da minha família também. É a família original da onde eu vim. Claro que há momentos que a gente precisa respeitar a distância, né? Quando é demais, e é perfeito quando a gente consegue conversar e falar, olha, agora eu preciso desse momento e não, agora eu preciso da sua ajuda. E meus pais, como sempre, são muito presentes. Eles estão sempre na criação dos meus filhos. Quando eu voltei a trabalhar, minha mãe ficou com a minha filha mais velha de forma assim praticamente integral, era o dia todo com ela. Então essa rede para mim é muito importante. E é bacana a gente pensar no papel dos avós, né? No papel dos avós como esse vínculo, que é um vínculo único, né? Ainda sobre o papel da aldeia, o Gil tem uma coisa muito bacana aqui na casa, na família de vocês, existia uma aldeia que era literalmente chamada de aldeia. É chamada até hoje, existe a aldeia, né? E a minha recordação de infância é essa. Todo domingo a gente ia visitar a minha avó, que era amputada de uma perna pelo diabetes, na aldeia. Então a gente tinha essa coisa de... nós éramos a única família dentro do nosso núcleo que morava fora dessa aldeia. E todo domingo a gente precisava voltar para rever os nossos, ganhar energia de novo. Ajudar aqui, reenergizar! Meu Deus! E a gente precisava voltar para esse momento, para que a gente se fortalecesse, né? E voltasse para a nossa realidade, que era uma realidade outra. Então a gente se vê no outro, né? Exatamente. A gente precisava se ver, a gente precisava se enxergar. É o que é nosso, né? É o que é nosso. Família é muito isso, né? É onde a gente consegue ser. E não está. Né? Isso. E eu acho uma coisa muito bacana de família, assim, de família não necessariamente, vou falar de aldeia, porque existem pessoas que não conseguem ter na família a sua aldeia, e aí vão ter uma rede de apoio de um vizinho, de um amigo, e isso é bacana. E eu acho que é legal quando a criança, ela transita entre vários lares, ela consegue não só a questão do porto seguro, mas ela respeita os costumes da outra família, ela entende que existe um momento em que ela é um ser super importante na casa dela, mas na casa do outro ela tem um outro papel. Então, dentro de uma questão social, a criança vai se moldando a partir
de vários locais que ela vai Exatamente. criando um repertório de vida a partir de outras famílias. E aí, falando sobre famílias, que eu não vou dar spoiler porque é o que a gente vai falar na semana que vem, né, com convidados incríveis, a gente trouxe, vocês trouxeram recebidos para os próximos convidados. Por favor, vamos fazer essa energia rodar. Vamos fazer essa energia rodar. Vamos lá. Deixa eu ver esses recebidos. Deixa aqui na mesa, entrego pra vocês, os anfitriões. Pode deixar com a gente, que tá em boas mãos e a gente vai passar para os próximos convidados. Prometemos. Vai estar filmado. Gente, conversa maravilhosa. Eu queria só mais uma pergunta com resposta rápida. Posso comer? Pode comer. Obrigado. Nós somos uma família de médicos e somos médicos negros. E eu queria só entender a dor e a delícia de estarmos nessa posição. No próximo ano eu vou completar 25 anos de formado, né? E eu vivo uma constante transformação, e uma transformação que eu acho boa. Então, da época que eu entrei na faculdade, que eu vislumbrei fazer medicina, eu ainda não tinha essa percepção, essa compreensão da minha negritude, do quanto essa representatividade é importante. Então foi algo meio que automático, é uma profissão. A partir do momento que eu comecei a trabalhar, né, com o público em geral, e eu percebi o olhar das pessoas em relação a mim, tanto dos meus colegas e professores, quanto das pessoas a quem eu prestava atendimento, isso me deixa muito emocionada, sabe? Então, você vê uma senhora perguntando se na próxima consulta pode levar um familiar, uma neta, para ela ver que isso é uma possibilidade, que existe médicos negros, isso me toca profundamente. E ao mesmo tempo, quando você vê os seus colegas, você olha para o lado e não vê muitas pessoas parecidas com você, isso também tem um impacto na formação. No meu caso, assim, o que eu vejo de dor, né, e felicidade nessa situação, o meu momento maior de felicidade é poder estar alcançando lugares que, para muitos, né, eu não poderia estar ali. Então, assim, a medicina, ela hoje em dia ainda é uma das profissões, né, bem remuneradas, né, comparadas às outras. Então, ela te dá uma liberdade maior da gente frequentar, às vezes, um bom restaurante, ir a certos locais que, se não fosse a medicina, talvez a gente não estaria ali naquele espaço. E quando a gente olha, nós somos apenas um na mesa, né, você olha ao redor, você dificilmente vê uma outra pessoa, né, da mesma racialidade ali frequentando aqueles lugares. E a dor que eu tenho, assim, vou fazer 10 anos de formada ano que vem, né? Já, mas você nasceu semana passada. Pois 10 anos de formada, e a dor só eu ver que só hoje, depois de 10 anos, né, a gente tem mais 2 primas frequentando agora uma nova faculdade de medicina. Então, assim, o quanto a gente ainda tem que alcançar. Então, depois de 10 anos, depois de 6 anos que o Gilmar entrou, eu entrei. Depois de 10 anos, praticamente, a gente tem outras primas entrando. Então, assim, a gente precisa alcançar muito mais. A gente tem capacidade para ir muito além, entendeu? E só um adendo, uma outra felicidade é quando a pessoa preta nos vê naquele lugar e como é o olhar daquela pessoa, sabe? Do tipo, que orgulho te ver aqui, que bom ser atendida por você, sabe? Eu que trabalho com mulheres, então, assim, na assistência ao parto, na assistência ali da obstetrícia, ela, que bom que você está aqui, que bom te reconhecer aqui e ser cuidada por você. Então, assim, o meu objetivo é isso, sabe? É levar a medicina de uma forma diferente, sem olhar a cor da dor, sem olhar a pessoa a quem a gente está levando esse cuidado, sabe? Estamos avançando. Estamos avançando. Vamos comer? Bom apetite. Adoro! Eu acho que a gente pode dar mão coletivamente. Pela nossa felicidade, estarmos sempre juntos. Vocês são nossa referência, nosso antes, nosso depois, nosso durante. Que estejamos sempre unidos. Amamos vocês! Estaremos Sempre unidos. Gente, muito obrigado por participarem com a gente. Esse é o primeiro de muitos. Vamos junto. Vamos junto. Beijo! Como é bom te ver, como é bom te ver, como é bom te ver. Não demora pra aparecer.